Olá pessoal, tudo bom? Final de ano, normalmente os canais literários publicam listas, né? Listas dos livros que mais gostou, que menos gostou, enfim. Esse canal começou como um canal literário, mas ele se tornou muito mais do que isso, né? Porque eu não me restringo apenas a livros. Os livros são apenas ferramentas muito úteis para a obtenção de conhecimento. Mas não apenas livros, né? Assim, apesar de eu viver praticamente enfurnado nos livros, a gente vive também numa realidade, num mundo que cerca, né? Então a gente também tem música, tem filmes, tem as coisas do dia a dia, as notícias do dia a dia, mesmo que você não tenha paciência de ver TV, como eu não tenho, você acaba ficando sabendo das notícias, você precisa saber o que acontece no seu entorno, né? Porque a vida ela está na vida real, né? Você ler livros, ele te ajuda a compreender o mundo, te ajuda a compreender a sua vida, te ajuda a compreender a vida do país, te ajuda a ser uma pessoa melhor, te eleva o conhecimento, mas você vive na vida real, né? Eu vejo muitos, eu assino alguns canais de literatura e baixo muitos vídeos de outros canais, principalmente nessa época que você vê a lista dos melhores livros e tal, para ver se eu acho alguma coisa que preste na literatura contemporânea. Mas assim é difícil. Você pega assim 10 canais literários, baixa a relação assim, melhores livros de 2018, 10 melhores livros de 2018. Bom, se você pegar de 10 canais que listam 10 livros cada melhor de 2018, 6 ou 7 são os mesmos livros. Por que são os mesmos livros? É porque eles recebem os livros da editora. As editoras mandam todos os lançamentos do ano para eles. Bom, e eles têm que fazer a média com a editora. Eles têm que dizer que o livro é maravilhoso, porque eles receberam os livros de graça. E se eles não falarem isso, eles não voltam a receber mais livros. Então, assim, não há diversidade. Como é que você vai acreditar que aqueles lá são os melhores livros do ano? Se você recebe os livros da editora, é a mesma coisa que um guia gastronômico. Uma vez eu perguntei para o Arnaldo Lorenzato, que é o editor de Veja, né, de gastronomia de Veja. Olha, eu perguntei não, perguntaram para ele. Você recebe você ganha a refeição dos restaurantes? Recebe? Ele falou, não, eu pago a conta, eu vou lá e pago. Claro, ele paga a conta e a Veja restitui, evidentemente, né? Porque ele está fazendo aquilo lá de maneira profissional. Mas ele não aceita comer de graça. Por quê? Porque ele está analisando restaurantes, ele dá estrelas, ele diz se o restaurante é bom, é ruim, qual é a faixa de preço, o que é bom, o que vale a pena comer, o que não vale a pena comer. Bom, se ele vai no restaurante e come de graça, cara, como é que ele vai dizer, olha, fui lá, comi de graça, mas o restaurante é uma merda, viu? Eu não gostei disso, não gostei daquilo. Bom, não pode fazer isso, você está comprometido. Isso é uma espécie de corrupção, se você for ver, se você for analisar a fundo, é uma espécie de corrupção. Você ganhar uma viagem para ir em determinado hotel, resort, para depois você ir nas redes sociais e falar, olha, esse hotel é maravilhoso. Nós temos um blog de turismo, esse hotel é maravilhoso, tem isso, tem aquilo. Bom, você ganhou para ir para lá, você ganhou passagem, ganhou estadia, ganhou dinheiro, às vezes, para falar daquilo ali. Que credibilidade você tem? E os canais literários são mais. Não, estou falando todos, hein? Estou falando de grande parte dos canais literários funcionam dessa maneira. Eles ganham todos os livros das editoras. Bom, aí você vai pegar a lista dos 10 melhores livros de 2018. 60, 70% das listas são iguais. Pensando nisso, e como já há um tempo atrás eu me propus a ler mais pensadores, a ler mais prosadores brasileiros contemporâneos, eu resolvi fazer uma lista, eu resolvi tentar procurar uma lista que eu pudesse colocar, não exatamente pensadores, prosadores contemporâneos, é, prosadores vivos, vamos dizer assim. Então eu fiz uma lista de 10 dos 10 melhores prosadores vivos brasileiros.
que existem e que valem a pena serem lidos. E eu confesso que foi difícil de fazer essa lista, porque quase que ela fecha em 9, porque para achar o décimo foi difícil. Eu, inclusive, acho que o décimo nem deveria estar nessa lista, mas como eu tinha que fechar 10, não dava para ressuscitar nenhum que morreu, então tive que colocar um décimo aí. E além desses 10 que eu vou listar agora, eu fiz uma lista pequenininha, menor, bem menor, acho que de 5 ou 6, não lembro agora, de escritores bons e com bom potencial para se tornarem membros dessa lista, quem sabe no futuro, que valem a pena. Então eu vou ler para vocês aqui qual é a lista. A lista é a seguinte: vocês vão reparar que metade da lista, ou mais da metade da lista, são escritores de gerações passadas, que estão com 70, 80, 90 anos talvez. Então, realmente, assim, não tem muito o que fazer, né? Uma delas, inclusive, está com 90 anos. Aliás, mais de um. Enfim, a lista é esta. A lista dos 10 melhores prosadores brasileiros vivos que eu consegui colocar aqui. E eu vou dar a lista, eu vou dar o nome e vou citar uma obra de cada um que é suficiente para simbolizar a produção desses escritores. Evidente que a obra é muito mais vasta, mas ok. Não está em ordem de preferência, está em ordem que eu fui listando, tá bom? Não tem ordem de preferência, não é do melhor para o pior, está em ordem geral. O último está em ordem de preferência, porque o último foi aquele que eu tive maior dificuldade de colocar. Que se eu pudesse fazer uma lista de 9, ele não teria entrado, então o último realmente está abaixo dos 9 primeiros. Enfim. O primeiro que eu coloquei aqui foi Raduan Nassar. Ele nasceu em 1935, já está quase no bico do corvo, né? Bom, o romance mais clássico dele, que eu já fiz até resenha no canal, é Lavoura Arcaica, de 1975, e é realmente um dos melhores livros da nossa literatura. Eu vou fazer mais para frente um vídeo dos 10 melhores livros da literatura brasileira, 10 melhores romances da literatura brasileira. Eu estou elaborando, não fiz ainda, e certamente esse livro vai constar. O próximo da lista que eu coloquei é o Milton Ratum. Ele nasceu em 1952. Milton Ratum já é de uma geração mais recente, né? Mas mesmo assim é um cara que está com mais de 60 anos. Eu coloquei aqui como livro para representar o Relato de um Certo Oriente, que eu já fiz resenha no canal. Na verdade, esse é o primeiro livro de uma trilogia: Retrato de um Certo Oriente, Dois Irmãos e Cinzas do Norte. É uma trilogia que ele fez. Os 3 livros são excelentes, mas eu coloquei o primeiro porque foi o que eu já fiz resenha. E assim, eu gosto mais do primeiro. Mas ele é um escritor excelente. Mas infelizmente a produção dele é muito baixa, né? Assim como o Raduan Nassar também. Eu tenho o livro com a obra completa do Raduan Nassar, tem 400 páginas, que a Companhia das Letras lançou. Lavoura Arcaica, Um Copo de Cólera, que é meio que uma novela, não chega, é um conto um pouco maior, e o resto são histórias pequenas, são contos, né? Romance mesmo é basicamente a Lavoura Arcaica. Bom, o próximo da lista, Inácio de Loyola Brandão, nasceu em 1936, outro também da velha guarda. Aqui eu coloquei Não Verás País Nenhum como o romance mais impressionante da obra dele. Ele tem muitos contos, muitas crônicas. Tem Bebel, que a cidade comeu também, que foi um romance muito famoso. Enfim, é um representante aí de gerações antigas também. O próximo, Lígia Fagundes Telles, que é a mais velha do grupo, nasceu em 1923. Ela está com 95 anos, é isso? 95 para fazer 96 esse ano, alguma coisa assim, né? Tá quase centenária a Lígia Fagundes Telles. Ainda bem que eu fiz a lista hoje, hein? Porque vai saber. Esse povo tá tão velhinho que vai saber. Se a gente perder um dia aí, pode ser que um deles nos deixe, infelizmente, né? Então, lembrando que essa lista eu tô fazendo hoje, hein? Hoje é dia. Que dia é hoje? Dia 19/1/2019. Porque vai que um desses aí morre. Depois vocês vão dizer: como você disse que ele é um prosador vivo se ele morreu? Bom, quando eu estou gravando ele está vivo ainda. Então, Lígia Fagundes Telles, eu coloquei aqui Ciranda de Pedra como romance
para simbolizar a obra da Lígia, mas ela tem muito mais livros de contos do que de romances, inclusive o famosíssimo Antes do Baile Verde, né? Mas eu preferi citar um romance aqui. A obra dela é bem grande. O próximo da lista, Rubem Fonseca, 1925, outro velhinho da turma aí também, com quase 100 anos. Rubem Fonseca, muitos romances policiais, né? Buffy Spallanzani, Caso Morel, enfim, tem muitos romances aí. Eu coloquei aqui para simbolizar o Rubem Fonseca, Agosto de 1990, que é um romance histórico, é um romance que se passa na época do suicídio do Getúlio Vargas, né? E tem personagens reais ali e personagens fictícios. E é um romance muito interessante. Vocês devem ter visto, porque já foi transformado em minissérie na Globo e tal, mas leiam o livro. Se vocês não lerem, leiam o livro, que o livro é sempre melhor que as minisséries e as novelas. A próxima da lista aqui, Nélida Pinhon, também é de uma geração um pouco mais antiga, da mesma geração do Raduan. Eu coloquei aqui A Casa da Paixão, de 1977. Apesar de ser um livro um pouco polêmico por conta dos assuntos sexuais que trata o livro, da maneira como o livro trata alguns temas sexuais, enfim, mas eu acho que é um livro que simboliza bem a linguagem dela. O próximo da lista, Dalton Trevisan, 1925, também está quase centenário, né? Nonagenário já está quase centenário. Eu tinha que colocar aqui, evidentemente, o Vampiro de Curitiba, de 1965, mas ele tem muitos contos. Ele é basicamente um contista, né? Ele tem muitos contos e é um cara que vive recluso. Esse aí, se morrer também, ninguém vai ficar sabendo, porque ele não atende jornalista, não dá entrevista nem nada. Ele vive recluso lá em Curitiba e ninguém vai saber se aconteceu alguma coisa com ele, provavelmente. Mas também é da geração, da mesma geração do Inácio, da Lígia e tudo mais. O próximo que eu vou falar aqui já é uma geração um pouco mais adiante, já é a mesma geração do Milton Ratum, já é uma geração mais moderna. Ronaldo Corrêa de Brito, é um médico cearense. Ele também tem bastante, uma obra razoável, e eu selecionei aqui Galileia, que é um romance de 2008. Agora eu vou falar do escritor mais novo da lista, pra vocês terem uma ideia, mais novo da lista dos poetas, dos prosadores brasileiros vivos. Nasceu em 1961, já tem 57 anos. Esse é o prosador brasileiro mais interessante entre os vivos. Pra vocês terem uma ideia como a literatura está fraca no Brasil, né? A gente teve gerações fantásticas e hoje em dia a gente tem, assim, cara, tem muito. Você vai dizer, hoje em dia é muito fácil de escrever livro. Bom, você escreve qualquer coisa, você bota na Amazon, você não precisa nem de editora, você faz uma editora própria, assim, qualquer semi-analfabeto escreve um livro. O problema não é escrever um livro, o problema é o livro ter algum valor. Tá certo? Hoje se facilitou muito a publicação de livros. O que causou, evidentemente, você tem uma quantidade enorme de pessoas publicando coisa e uma quantidade enorme de porcarias, porque né, nem todo mundo tem o talento para coisa. Bom, enfim, esse cara de 1961 é o Alberto Mussa. Eu coloquei aqui o Enigma de Kaf, de 2004, que é um livro muito interessante, tem uma temática árabe que eu gosto, mas ele tem alguns romances policiais históricos, né? Acho 5 ou 6, se eu não me engano, um que se passa um em cada século, né? E que ele mistura temas reais com cenários reais com personagens fictícios que são bem interessantes também. O último foi lançado em 2018, o último dessa série aí de romances policiais históricos. E o Alberto Mussa é um cara da geração dele, acho que é o melhor. Tanto é que da geração dele foi o único que eu coloquei aí. E agora o último da lista, que por mim não entraria se fosse. Porque eu acho que ele está um patamar abaixo dos demais. Mas para fechar 10 eu coloquei. É Cristóvão Tesa. Nascido em 1952, mesma época do Milton Ratum e do Ronaldo Corrêa de Brito. Por que eu acho que ele não deveria estar aí? Bom, ele é um cara que escreveu muitos romances e ele realmente
É um cara que vive disso, é um brasileiro, é um dos poucos brasileiros que vivem de literatura hoje. O romance mais famoso dele, O Filho Eterno, eu não li, eu confesso que eu não tenho vontade de ler. É um romance com toques autobiográficos, porque ele teve um filho com síndrome de Down, e ele resolveu criar um romance onde um pai tem um filho com síndrome de Down. E aí nesse romance ele pode colocar coisas reais e coisas fictícias, ou seja, ele faz uma certa mistura. E eu vi uma entrevista dele uma certa vez, ele dizendo que não achava muito legal fazer esse tipo de coisa porque ele está meio que explorando a coisa, o fato real em si, né? Ele disse que se alguém contasse para ele que um escritor que teve um filho com síndrome de Down, escrevesse um romance de um cara que teve um filho com síndrome de Down, ele não leria. Mas ele acabou escrevendo e se tornou um sucesso. É o livro dele mais vendido até hoje. Parece que vendeu 80 mil exemplares em 10 anos, alguma coisa assim. Para o Brasil é muito. Mas eu não li e não tenho vontade de ler. De qualquer maneira, ele não é um escritor ruim, hein? Não é um escritor ruim. Senão não teria colocado aqui na lista dos 10 melhores prosadores vivos. Eu só acho que ele está abaixo daqueles que eu coloquei acima. E eu coloquei aqui para representar a obra dele um livro chamado A Tradutora. É um livro que tem uma certa polêmica, tem muita gente que fez resenha não gostando desse livro, mas eu acho que é um livro que tem uma profundidade. Ele tem uma linguagem muito interessante e ele tem um substrato por baixo. Ele tem ele consegue se manter. Ele não é um romance vazio, não é um romance fast food de leitura de praia. Então eu acho que é um romance interessante, vale a pena ser lido. Então, o que eu vou citar da obra dele é isso. Agora, conforme eu disse, depois dos 10 melhores prosadores da nossa literatura brasileira, eu vou citar aqui alguns autores e obras da nova geração. O que seria nova geração? Bom, evidentemente que são autores muito mais novos do que os autores que estão listados acima e que um dia podem eventualmente ir para a lista de cima. Então, é o mesmo esquema. Eu cito o autor e vou citar uma obra desse autor. Então eu começo com... Também não está em ordem de nada, está em ordem do que eu fui lembrando e colocando. Então o primeiro que eu coloquei aqui foi o André de Leones. É um cara que nasceu em 1980. Eu fiz já a resenha de um livro dele chamado Abaixo do Paraíso, um livro de 2016, que é exatamente o livro que eu deixo como referência da obra dele. Eu acho que é um livro muito interessante, muito bom. Se você considerar tudo que foi publicado nos últimos 10 anos, você pode dizer que esse romance dele está entre os 10 melhores livros, entre os 10 melhores romances publicados no Brasil nos últimos 10 anos. Então, fica com uma primeira sugestão aí. O segundo nome que eu vou colocar é Rodrigo Duarte Garcia, também de 1980. O romance dele, o único romance que ele escreveu até hoje, Os Invernos da Ilha, de 2016. Eu confesso que eu ainda não terminei de ler, eu estou na metade dele, mais ou menos. Mas já consegui compreender pela leitura dele que é um romance que vai entrar nessa relação aí dos 10 melhores dos últimos 10 anos. E é um romance que ele tem muito mais do. Ele não é só um romance de aventura. Ele é um romance de aventura, evidentemente. Eminentemente de aventura. Lembra muito os romances do Joseph Conrad. Enfim, lembra também Ilha do Tesouro, assim, outros prosadores também que escreveram muitos livros de aventura, Victor Hugo, Júlio Verne, enfim. Não vou citar todos assim, mas é um livro que eu não terminei ainda, mas eu já recomendo para vocês. Quando eu terminar, obviamente vou fazer a resenha completa no canal. É um livro que estava faltando na literatura, que hoje em dia os escritores modernos eles acham que tem que mudar a diagramação, mudar o estilo de texto, mudar a narrativa, inverter, fazer trocas, fazer começar do final para o começo, enfim, fazer todo tipo de malabarismo. E às vezes eles esquecem que o principal do romance é você contar uma boa história. Você tem que contar uma história começo, meio e fim e que as pessoas que estão lendo gostem dessa porra. Independente do seu estilo, palavras rebuscadas, eu começo o parágrafo da direita para a esquerda. Tá bom, isso tudo é confete. Se o livro não for bom, se o texto não tiver uma coerência e não for uma história boa, é uma merda, não adianta, tá? Então,
o Rodrigo Duarte Garcia conseguiu essa simplicidade no livro dele com uma boa história. O próximo nome aqui, Rogério Pereira, nasceu em 1973 e eu vou citar aqui Na Escuridão, de 2013. Esse é um romance também que falta eu fazer resenha. Aliás, estou com muita resenha atrasada. O próximo já não é tão novo, mas também é mais novo do que a geração anterior que eu citei acima. É o Carleno Boccarro. Ele é de 1964. E o livro que eu vou citar aqui, As Almas que se Quebram no Chão, de 2010. É um livro, eu não queria falar muito para não dar spoiler, mas é um livro que fala sobre coisas não realizadas. É um livro bastante profundo, é um livro que tem um conteúdo filosófico dentro dessa prosa aí. Então é um livro que vale a pena ser lido e muito provavelmente também vai entrar, se um dia eu fizer essa lista dos 10 melhores livros dos últimos 10 anos, possivelmente ele vai entrar nessa lista também. Próximo nome, Adriana Lisboa, 1970. Essa tem uma certa badalação em torno dela, né? Porque ela foi cantora, se não me engano, né? Ela foi cantora ou atriz, se não me engano, e depois se mudou para os Estados Unidos e agora é só escritora. Bom, eu coloquei aqui Sinfonia em Branco, que foi o primeiro livro que eu li dela, que é um romance muito interessante. Ainda não fiz resenha, mas é um romance muito interessante. E assim, não sei se eu posso colocar como nova geração, né? Porque já tem quase 50 anos, 48 para 49, mas enfim, é mais nova do que a geração de cima. Então, fica aí como nova geração. E o último nome que eu vou colocar aqui é um nome que pode causar uma certa controvérsia, porque ele tem alguns livros, os livros dele são um pouco estranhos. Então eu vou colocar aqui Carlos de Brito e Melo, nasceu em 1974. E eu coloquei aqui A Passagem Tensa dos Corpos como livro para representar a obra dele, de 2009. A Sinfonia em Branco é de 2001, esqueci de falar, né? Bom, A Passagem Tensa dos Corpos, de 2009. Ele é um livro que é totalmente diferente de quase tudo que a gente já leu. Tem uma temática diferente e é um livro que ou você gosta, ou você ama, ou você odeia. É um livro difícil de ficar no meio termo. Mas eu acho que como criatividade, como algo novo na literatura, eu acho que vale a pena. E a história não é ruim. Então, ele tem um outro livro também, O Inquisidor, que se passa meio que em formato de teatro. Assim, tem o Inquisidor, tem vários. O personagem é chamado não por um nome próprio, mas pelo nome da função dele. Mas eu não lembro agora o nome do livro. É o Inquisidor e mais alguma coisa. São os dois livros mais famosos dele. Mas eu prefiro A Passagem Tensa dos Corpos. Então esses autores que eu citei agora por último são autores que eu acho que vale a pena dar uma chance e ler aquilo que eles produzem e aquilo que eles ainda vão produzir. Porque um dia eles podem entrar nessa galeria aí dos melhores prosadores do Brasil. E a gente precisa, né? Porque a nossa literatura tem tanta porcaria, tanta besteira sendo escrita. É o que você mais vê na maioria dos canais de literatura, é livrinho de bobagem, assim, de besteirinha. Que, assim, vamos dar uma chance para quem tem alguma coisa decente para dizer, para quem tem alguma coisa com conteúdo a dizer, né? Já que o restante já morreu. Inclusive, obviamente, eu vou fazer também uma lista dos melhores prosadores brasileiros de todos os tempos. Evidentemente que aí vai ser uma lista de mortos. Mas essa lista vai demandar um pouco mais de tempo, porque aí, se você for pegar entre os que já morreram, aí a dificuldade, aí é ao contrário. A lista dos vivos eu tive dificuldade em achar 10. Agora, na lista dos mortos, que seriam os melhores 10 prosadores da literatura brasileira, eu tenho pelo menos uns 20 ou 30 que eu vou ter que selecionar para colocar apenas 10. Então, a minha dificuldade é a inversa. A quantidade é grande para colocar em apenas 10 nomes. Mas eu vou fazer isso uma hora qualquer. Quanto a fazer uma relação dos 10 melhores prosadores da literatura mundial vivos,
eu acho uma lista praticamente impossível de fazer, porque, gente, cada literatura tem a sua riqueza. Assim, você pode fazer uma lista de 10 melhores autores vivos da literatura argentina, uruguaia, colombiana, americana, mexicana, francesa, italiana. Assim, cada literatura você pode achar 10 grandes escritores vivos ainda. Então, quer dizer, uma lista de 10 seria uma covardia, né? Eu não teria nem como colocar, você pega um de cada país. Bom, mas aí eu tenho que selecionar só 10 países. Assim, nós temos 200 países no mundo. E eu conheço pelo menos autores de pelo menos 50, 60, 70 países diferentes. Então, quer dizer, seria uma covardia fazer uma lista desse tipo. Então eu vou evitar listas internacionais. Mas listas brasileiras dá para fazer. Talvez eu faça até listas portuguesas, que também dá para fazer uma relação dos 10 melhores prosadores portugueses vivos e também dos 10 melhores prosadores portugueses de todos os tempos. Afinal, Portugal, a literatura portuguesa é a mãe da nossa literatura. Lembrando que no começo, tudo começou, a literatura brasileira começou com os diários de viagem, né, das viagens dos navios portugueses. Escreveu o marco inicial é a carta de Pero Vaz de Caminha, que escreveu sobre quando eles chegaram no Brasil para o rei de Portugal e tal. E você tem José de Anchieta, Manuel de Nóbrega, o próprio Padre Vieira, que é um português que faz parte da literatura portuguesa, faz parte da literatura brasileira, que basicamente iniciou o nosso barroco junto com Gregório de Matos e outros tantos escritores portugueses que deram luz à nossa literatura. E, enfim, fora os autores portugueses que a gente estuda desde sempre, né? Essa de Queiroz, Fernando Pessoa, Camilo Castelo Branco, enfim, todos os autores que a gente estuda, Terra de Quental, todos os autores que a gente estuda no colégio e tudo mais, porque a língua portuguesa é uma só, né? Então a fonte veio de lá. Enfim, talvez eu faça sobre a literatura portuguesa, não sei. O que eu garanto é que vai ter em algum momento aí do canal uma lista dos 10 melhores prosadores de todos os tempos da literatura brasileira e também vai ter uma lista dos 10 melhores romances da literatura portuguesa, da literatura brasileira de todos os tempos. Aí, incluindo se está morto ou se está vivo, não importa. São os 10 melhores romances escritos até hoje da literatura brasileira, que também uma tremenda casca de banana, porque assim, você tem pelo menos uma centena de grandes romances aí para selecionar apenas 10. E obviamente que grandes romances vão ficar de fora da lista dos 10. E eu, o que eu posso fazer? Um critério é esse, o critério são 10, então não posso pôr 11. Fazer o quê? Tá certo? Então é isso. Por hoje ficamos por aqui. Então uma saudação e até a próxima.